urgente. Acaba de sair essa notícia. Ex-presidente acaba de ser brutalmente assassinado no Rio de Janeiro. Vários tiros, eu vou trazer todos os detalhes e destaque dessa notícia para vocês. E também o desespero bateu forte na Rede Globo. Estão em clima de velório. E mais, acaba também de sair uma grande notícia sobre Jair Messias Bolsonaro. Mas antes de eu trazer essas e mais outras notícias para vocês, só não esquece de compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês conseguirem. E segundo informações, está em clima de velório na Rede Globo. O desespero está batendo forte na esquerda, até mesmo porque a derrota é avassaladora. Por essa, ninguém esperava. Que a Thaisa Paulucci levantou pra gente, vou pedir só para a Thaisa me mandar o crédito do professor, do pesquisador e da universidade, mas que mostra a vitória avassaladora do campo da direita. E aqui, a metodologia desse levantamento considera a direita o que a gente chama, vez ou outra, de centro-direita. O que é centrão está nesse bolo. Está nesse bolo. Vamos colocar esse mapa aqui na tela. Isso aqui é Câmara de Vereadores, tá? Isso é quem vai mandar na pauta brasileira, no dia a dia da cidade. Quem faz pauta é legislativo, normalmente, e o prefeito. Olha isso, Merval. Eu queria entender aqueles dois do meio ali, o que é o azul claro e o... Vou pedir para ela mandar a legenda aqui. Não, aqui é o seguinte, eu vou te explicar. Esse esquerda 0 e direita 1 é um intervalo. Quanto mais próximo do 1, mais hegemônica é a Câmara de Vereadores. Ou seja, mais concentrados são os vereadores de um determinado partido ou de um determinado campo político. Nesse caso, a direita. A direita. Quanto mais próximo de 0, essa hegemonia da esquerda, tá? Então, eu posso dizer que a maioria massacrante das câmaras de vereadores do Brasil está composta por vereadores de direita, do campo conservador brasileiro. Essa imagem é impressionante. É impressionante, né? E aí, você tem até um caso ou outro, que é caso fora da curva, mas você tem Câmara de Vereadores, Gabeira, toda composta pelo PL, por exemplo. E aqui, eu insisto, tem centrão junto, tá? Então, você pode considerar que o centrão é centro? Não, acho que o centrão é direita no Brasil. É que o centrão, ele não é uma direita necessariamente ideológica para todas as pautas. Mas apoiava o Bolsonaro claramente, né? E essa, para mim, é a eleição do orçamento secreto. Portanto, é a eleição que o centrão mostra o seu maior vigor. A hegemonia na Câmara de Vereadores no Brasil hoje está à direita. O dado fala de 3.300 câmaras, quer dizer, dos 5.570, né? Municípios. Que estão com taxa acima de 0,81, 0,8. Então, você vê que é o campo... hegemônico da direita. Totalmente hegemônico à direita. E eu gosto, 3.005. E eu gosto da expressão... 3.300. Se a Thaisa puder me mandar, só para eu acreditar a universidade, eu sei que é o FRJ, mas eu preciso... É o Fábio, né? É o Fábio Vasconcelos. Não, é Fábio Vasconcelos, cientista político e que é professor da UERJ, na verdade, e pesquisador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia da Universidade Federal do Paraná. Então, ele fez esse estudo. Agora, o campo à esquerda, 382. 382 contra 3.300. Portanto, só 382 câmaras de vereadores. 10%. A outra é 10 vezes maior, né? 10. Então, 300 e tantas câmaras de vereadores, só para deixar o nosso assinante na mesma página, tem maioria de esquerda na sua composição. Em 3.300 câmaras de vereadores, o legislativo daquela cidade, 3.000, a hegemonia é da direita. E segundo informações de bastidores, esta notícia que eu vou dar agora para vocês, quem vai trazer é Jorge Serrão, é sobre as eleições
de 2026 e inclui Jair Messias Bolsonaro. Olhem o que ele vai dizer sobre Jair Messias Bolsonaro e Donald Trump. Donald Trump, se vencer a eleição dos Estados Unidos, poderá salvar Jair Bolsonaro da juristocracia tupiniquim? Eis a questão. Poder? Pode. Negócio é ele ganhar a eleição. Tá tudo muito próximo disso acontecer. Mas é bom a gente acompanhar os acontecimentos nos próximos 15 dias. Eleição norte-americana, 5 de novembro, definição. Nossa eleição municipal aqui, domingo que vem, também definição completa do quadro do segundo turno eleitoral. Até agora, o balanço bacana disso, dessa eleição. Vencedores dela: Jair Messias Bolsonaro, inegável, o homem inelegível, foi o cara que mais elegeu prefeito e vereador. Mas ele disputa, né, páreo a páreo, esse título, essa competição, com seu arqui-inimigo Gilberto Kassab. Que, curiosamente, o arqui-inimigo Gilberto Kassab também é um super aliado do seu super aliado Tarcísio de Freitas. Mas o arqui-inimigo também é um aliado conveniente, convencional, de Luiz Inácio Lula da Silva. Então é um quadro complicado, Bolsonaro, Kassab, mas será essa disputa de 2026? Não. A novidade para 2026 é que teremos uma disputa entre a chamada direita conservadora liberal contra o centrão e não contra a tal esquerda tupiniquim, cada vez mais decadente, cada vez mais perdida, cada vez mais sem noção e com a situação dela eleitoreira ou eleitoral bastante complicada, dependendo do desempenho do governo Lula, que até agora, tudo indica, vai muito mal. Você tem aí indicadores de uma certa inflação, você tem problemas econômicos, uma economia que não decola, até o agro está tendo problemas aí de retenção, o agro deu uma travada, a turma de fertilizante está reclamando, fornecedores de máquinas também está reclamando, então a coisa está esquisita para o lado de Lula. Tem também com Lula o problema sério que está explodindo no Brasil de violência, insegurança e um ponto que chama a atenção, a injustiça, a impunidade. Então, são pontos que têm impacto político direto sobre a esquerda brasileira, além de termos aí um despertar mundial contra a idiotice woke. E a esquerda brasileira, ela comprou essa ideia woke totalmente. Então, cenário para 2026 bastante diferente. A disputa é direita versus centrão. O centrão, parte do centrão, ela é maleável. Vai para que lado? Vai mais para o lado da direita, vai mais para o lado do governo, da base aliada. Essa é a grande dúvida que terá que ser resolvida para o próximo pleito eleitoral. As eleições municipais agora já mostraram que esse centrão tem força política e eleitoral, mas ele não tem ainda aquela noção que a maioria, não diria, vamos falar nem de maioria, mas que uma expressiva parcela da população brasileira está aí manifestando o desejo por mudança estrutural, mudança de verdade. A gente quer de volta a democracia, a gente quer o reequilíbrio institucional. O centrão está desse lado? O centrão vai pender para isso? Porque a eleição vai depender, o vitorioso dela vai depender de quem consiga agregar mais o que precisa ser feito no Brasil. E a gente sabe hoje que o maior problema, a maior crise brasileira é política, é a mais grave crise institucional da história, e no meio dela tem um componente complicado chamado juristocracia. Na verdade, o Brasil está vivendo uma tirania com jeitinho assim parlamentarista. O Barão de Montesquieu definia a tirania como a união entre o executivo e o judiciário para promover uma espécie de autocracia. No Brasil é um pouco diferente. No Brasil, a nossa juristocracia está tendo a preponderância do judiciário sobre o executivo joga de maneira conveniente com essa juristocracia e o legislativo se submete
ou é submetido ou não cumpre o seu papel institucional para mostrar que pode haver e tem de haver um reequilíbrio entre os poderes. Então é uma tirania meio parlamentarista e no meio desse parlamento quem comanda o jogo é o tal Centrão. Por isso ele é a chave, é o segredo para a próxima eleição. Jair Bolsonaro, por enquanto, inelegível 2 vezes por 8 anos, não poderia em tese disputar. Herdeiro e parente de Nasrallah, como líder do Hezbollah, é morto em ataque a Israel, diz o grupo. Hassan Savidaini, a principal autoridade do Hezbollah, que era visto como sucessor do secretário-geral de Hassan Nasrallah, foi morto em um ataque israelense, informou o grupo nesta quarta-feira. Hezbollah confirmou que Hezbollah confirmou que foi morto em um ataque aéreo israelense. E agora, olhem esta notícia. Ex-presidente da OAB é assassinado com 6 tiros em Barra Mansa. Advogado Hércules Oton de Almeida, de 59 anos, tinha acabado de deixar o neto na escola. Ele era candidato secretário adjunto na seccional do estado do Rio. O crime foi em um bairro nobre da cidade. Ainda de acordo com a PM, os tiros foram disparados por um homem que vestia calça jeans e camisa xadrez. Ele estava a pé, mas fugiu em um carro branco que deu cobertura durante o crime. O advogado chegou a ser socorrido pelo corpo de bombeiro e levado para a Santa Casa, mas não resistiu aos ferimentos. O óbito foi confirmado pelo G1. Nossa solidariedade e sentimentos à família. Bom, este foi o vídeo de agora. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu preparei com muito carinho para vocês. Só não esquece de compartilhar o vídeo, se inscrever no canal se não é inscrito e também deixar aqui a sua opinião, porque a sua opinião é muito importante para mim. Muito obrigada a todos vocês. Até nosso próximo react.